Queridos irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal Palavra Sem Filtro. Hoje nós vamos comentar, irmãos, um trecho, uma passagem que é de muita importância para os nossos dias de hoje, pois há muita polêmica acerca de um assunto que é a religiosidade, né? É um assunto que ele abrange a doutrina sã e os usos e costumes das denominações, né? E eu tirei como exemplo aqui, meditando com Deus, uma passagem que está, irmãos, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, o versículo de número 23, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, né? Aqui neste capítulo, irmão, Jesus estava conversando com a mulher samaritana. E para que os irmãos entendam o contexto, e depois ela vai comentar com Jesus, ela vai perguntar a Jesus acerca da adoração, por causa da divergência que os judeus tinham com os samaritanos, né? E o que muitas vezes acontece no dia de hoje, né? A gente fica meio sem saber o que é doutrina e o que é usos e costumes nas igrejas, né? Tem pessoas aí, por aí, pastores, igrejas, denominações, que querem nos ensinar a forma de adorar a Deus, né? Com nossa vestimenta, com nosso, né? Com a nossa aparência, vamos dizer assim. Mas o próprio texto bíblico aqui, ele diz que Deus, ele procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, antes do fora, antes do que está à mostra, você tem que adorar a Deus e cuidar para que a adoração a Deus seja interior. Porque quando o seu interior está cheio, ele demonstra no seu exterior, não é? E a passagem aqui, irmãos, ela diz que os verdadeiros adoradores, eles têm que adorar a Deus não só em espírito, mas em verdade. Por que em verdade? Porque não adianta você adorar a Deus seguindo um uso e costume se você não está adorando a Deus de espírito. Está caindo na hipocrisia, irmão. E é o que mais tem no dia de hoje, hipocrisia. Não é? É tanto que Jesus chamou a ala dos fariseus, judeus fariseus, de sepulcros caiados. Por quê? Porque eles eram hipócritas, eles adoravam se vestir com efode, com toda a vestimenta sacerdotal. Eles adoravam orar em voz alta, uma oração linda, bonita, mas por dentro eles estavam podres, desejosos em matar Jesus, mentindo, não é? Querendo ser visto para afagar o seu ego, não é? Então a gente não pode ser hipócrita diante de Deus. É bem verdade que as denominações têm seus usos e costumes. A minha tem meu uso e costume, eu sou assembleano. E eu aprendi com Deus uma coisa, irmão. Se você entende que existe um propósito de Deus para você nesta denominação, obedeça os usos e costumes. Obedeça. Porque fazendo assim você vai estar agradando a Deus e vai estar na posição que Deus quer que você esteja. Uma gravata não pode ser maior do que um agrado a Deus. Uma saia não pode ser maior do que um agrado a Deus. Se eu tenho que usar a gravata para agradar a Deus e para cumprir o propósito de Deus, eu vou usar a gravata. Se uma irmã precisa usar uma saia para agradar a Deus, não escandalizar seu irmão,
sabendo que é ali o propósito de Deus com ela, eu tenho certeza que ela vai usar a saia. Porque a saia e a gravata não é maior do que a bênção do nosso Deus, não é? É a renúncia, irmão, que nós temos que fazer. Agora, existe no nosso meio evangélico várias denominações, irmãos, e várias igrejas. E não existe igreja melhor do que a outra, não. Existe igreja que prega Jesus e a Bíblia. Se ela prega Jesus e a Bíblia, a doutrina sã, esta igreja é de um povo que é denominado corpo de Cristo e vai morar no céu, sim. Não vai ser gravata, nem saia, nem brinco que vai nos levar para o céu, não. Mas a nossa adoração em espírito e em verdade, a nossa fé em Jesus Cristo e a nossa obediência nos caminhos do Senhor, né? Se não me falha a memória, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, fala que muitos são os ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, existe ministério para todos, para acomodar a todos, né? Independente do uso e costume. O que está acontecendo muitas vezes é que estão colocando os usos e costumes acima da doutrina sã. Isso aí não é bom, não é legal, não é? Por quê? Porque nós perdemos a autenticidade. Nós somos seres indivíduos, temperamentos diferentes, comportamentos diferentes, mas a fé e o fundamento da fé é o mesmo, Jesus Cristo. Então, antes de tudo, adore a Deus em espírito e principalmente em verdade. Busque as coisas de cima, os dons celestiais, o discernimento da palavra. Aí tu vai entender o propósito de Deus na tua vida. Tu não vai ser enganado por falso profeta. Tu não vai ficar em igreja que tem por aí, que hoje em dia é mais fácil abrir uma igreja do que um boteco. Igreja por aí que fica querendo só a lã das ovelhas, não é? Como está escrito lá nas cartas de Pedro, não é? Virão falsos profetas e farão de vós negócio alheio. Nem você também vai estar, né, refém de um costume. Não, não, não. Você tendo discernimento e com o propósito de agradar a Deus, você vai fazer a coisa certa, você vai ter a renúncia que tem que fazer para agradar a Deus e Deus vai lhe abençoar grandemente. E só para fechar o contexto da palavra, aqui no versículo de número 20, João 4:20, a samaritana questiona a Jesus dizendo assim: nossos pais adoram neste monte, lá em Samaria, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, né? Ela tinha uma dúvida por causa da divergência que existia entre judeus e samaritanos. E essa divergência nós podemos trazer para hoje, para divergências de usos e costumes das igrejas evangélicas. Então, para resumir, não importa o uso e costume. Se você tem propósito, se você sabe que seu propósito naquela igreja, obedeça o uso e o costume. Mas você não vai ser salvo por causa do uso e costume. Você vai ser salvo porque você vai adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Porque Deus odeia a religiosidade, irmãos. Deus odeia a hipocrisia. Deus é um Deus de verdade, não de mentira nem de meio termo. Entende? Então fiquemos com esta palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você possa fazer a renúncia para agradar a Deus de maneira consciente de que Deus tem um propósito para você. E existem muitas igrejas por aí, com usos e costumes diferentes, umas mais liberais, outras mais rígidas. E Jesus está em todas, irmãos. Ainda que exista joio no meio.
mas existe trigo. E onde existe palavra, e onde existe o Espírito Santo, Deus está presente. Amém? Deus abençoe a vocês, a cada um de vocês. Não importa a denominação, não importa o uso e costume que a sua denominação precisa, ou, abre aspas, impõe. O que importa é você adorar a Deus em espírito e em verdade, e Ele vai lhe abençoar, eu tenho certeza disso. Amém? Deus abençoe a todos. E eu quero mandar um abraço especial para nossa irmã Fabiana, lá da minha congregação, que nos solicitou fazer um vídeo sobre este assunto. Deus abençoe, irmã Fabiana. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima.